Chegamos à parte final do capítulo 11 de Daniel. Essa parte final trata do tempo do fim, trata da batalha final entre o rei do sul e o rei do norte. Mas, primeiramente, eu quero destacar para vocês o que diz Daniel 11, 21, quando diz o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil. E no versículo 28 ainda fala desse, então o homem vil. Então, tanto o versículo 21 como o 28 está falando aí de Antíoco, quando ele surgiu. E desde então não se levantou, né? Não há uma menção de que se levantou outra pessoa depois de Antíoco. Veja só, a expressão se levantará ocorre 7 vezes em Daniel 11. Uma vez a mais a gente vai ver no próximo estudo em Daniel 12, né? Quando se levanta Miguel. E sempre no sentido de reinar, né? Ou seja, quando surge um novo rei. Então esse homem vil, ele se levantou aqui no versículo 20, 21, quando está falando de Antíoco. E desde então ele continua até o final, porque se trata de uma mesma característica desse rei, que é um poder perseguidor, um poder que é contra o povo de Deus. E Antíoco foi uma representação de quem será o anticristo, do chifre pequeno e do poder, né, que iria perseguir o povo de Deus ao longo de toda a história. E assim ele continua, né? Por isso que Daniel 11, a partir daí do versículo 28, vai depois chamar de ele se referindo a todo aquele rei que viria ser um poder que surgiria para perseguir o povo de Deus. No versículo 32 diz aí: e aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá. Então nós vimos que isso estava se aplicando a Antíoco. Mas no versículo 36 diz: esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que... Então esse versículo 36 já não se trata mais aqui de Antíoco, e sim do poder papal. Então ao longo da história, tanto teve no Império Romano, Roma pagã, Roma papal, foi um poder que se levantou sempre para perseguir o povo de Deus, e a Bíblia aqui chama de ele, né? E esse rei está se referindo a ele, e é esse ele que continua então até o final. Esse ele, nós podemos ver que foi Antíoco Epifânio, mas depois passou para o Império Romano e continuou com o Império Papal, o ele do poder perseguidor que iria perseguir o povo de Deus. Então o texto de Daniel 11:40 diz o seguinte: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Vamos estudar cada parte desse texto. No tempo do fim. Quando seria esse tempo do fim? Em que o rei do sul lutará com ele. Ele se refere justamente ao rei do norte, ao rei que é o rei perseguidor do povo de Deus desde lá do início. Então, nessa primeira parte, tempo do fim, o próprio texto de Daniel vai nos dizer. Daniel 12, existe versículo 6, quando Daniel pergunta ao anjo: quando se cumprirão estas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho dizendo que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu ouvi, porém não entendi. E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Então esse contexto daqui bíblico nos informa que o tempo do fim seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, esse período de 3 tempos e meio, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, 1260 anos, ele terminou em 1798, né, com a prisão do Papa, quando então foi desferido um golpe, a ferida mortal do Papa, quando separou o Estado da Igreja, né, o Estado da religião. Então o tempo do fim ele começa após 1798. A própria Bíblia aqui deixa bem claro. Então o ele, quando está aqui escrito, né, o tempo do fim o rei do sul lutará com ele, esse ele é o rei do norte, que vem sendo descrito, como já citei acima, desde lá, após Antíoco Epifânio, o poder perseguidor que viria perseguir o povo de Deus desde então. Então ele é esse poder que tem surgido, né, a cada império, a cada reino,
e um poder que começou, claro, com Roma pagando durante o Império Romano e deu continuidade com a Inquisição ao longo de toda a história do Império Papal, e quando foi então desferida o golpe de morte aí no sistema papal. Mas aí vem a pergunta, né? Quem é o rei do sul nos tempos finais? Quem é esse rei do sul? O que ocorreu, a gente vai ver o que ocorreu na Revolução Francesa. O golpe que o rei do norte sofreu durante a Revolução Francesa, para entender quem é o rei do sul. Durante a Revolução Francesa, né, houve uma grande satisfação da população contra os desmandos, né, e também os luxos e privilégios da igreja, porque a maioria da população estava sustentando, né, como chama, o terceiro estado. O primeiro estado é a monarquia, né, o rei. O segundo estado era considerado a igreja, e o terceiro estado era o povão em geral, que sustentava os dois últimos de cima. E os dois últimos de cima viviam no luxo, enquanto o povo vivia na miséria. Então houve uma insatisfação geral, e aí teve início essa grande revolução, iniciando como uma data, né, histórica, a queda da Bastilha em 1889. E o que aconteceu durante toda essa Revolução Francesa, foram estabelecidos os ideais franceses, né? Mas a insatisfação contra a igreja, ou seja, contra a religião em geral, fez com que houvesse uma constituição civil do clero. E esta legislação subordinou a igreja ao Estado, exigindo que os padres prestassem juramento e lealdade à Constituição. Quem se recusou foram expulsos, né? Os que se recusaram foram expulsos da França. Houve um confisco de bens, porque a igreja detinha muitos bens, enquanto o Estado estava falido. Então o Estado confiscou os bens da igreja, e isso enfraqueceu significativamente o poder da igreja. Houve também a descristianização, no período em que fala em Apocalipse 11 das duas testemunhas que ficariam estendidas no chão durante 3 dias e meio. Esses 3 anos e meio começou no período de terror, entre 1793, final, né, de 1793, em outubro, e se estendeu por 3 anos e meio. Só após a morte de Robespierre que justamente foi diminuindo, até que no período de 3 anos e meio a Bíblia voltou a ser aceita, né, e Deus voltou a ser reconhecido, porque nesse período de descristianização a França se tornou ateísta, né? Deus não existe, e eles mudaram até o calendário de uma semana de 7 dias para 10 dias, e com cultos de comemoração à deusa da razão. Houve perseguição e exílio aos membros, ao clero da igreja, e a prática pública religiosa foi severamente restringida nesse período. Isso incluiu todas as religiões, né? Porque tudo que fosse protestante ou confessional. Então a igreja, houve um declínio de sua influência. A igreja perdeu grande parte de sua influência na vida política e social da França, e o catolicismo passou a ser visto como apenas uma das muitas religiões que existia, sem um lugar privilegiado. E no lugar de tudo isso, dentro do poderio da igreja, do controle da igreja, então começou a haver os ideais franceses que lançaram, né, os fundamentos do mundo moderno hoje, para que hoje pudesse existir praticamente todo o mundo, todas as democracias e liberdades e direitos iguais. Então a França estabeleceu lá a soberania popular, a ideia de que o poder político reside no povo, né? Democracia, o poder do povo, pelo povo e para o povo. Com certeza a democracia ela é odiada pelos monarcas e também pela igreja, que sempre quis ter o poder controlado nas mãos de um homem. Eles aceitam porque não pode mudar, mas quando tiver oportunidade, a igreja não aceita a democracia. Houve aí a Declaração dos Direitos Humanos de Igualdade, Liberdade e Fraternidade, né, que isso se tornou uma carnalidade, se tornou aí motivo para libertinagem, de que cada um pode fazer o que quer, quando quiser. Se um homem se acha mulher, ele diz que é, então tem que ser aceito assim como é. Se uma mulher diz que é homem, então tem que ser, porque tem ali essa liberdade e a igualdade de ser o que quiser, né? Esse aí é o mundo moderno que nós estamos vivendo, mas observe que isso partiu lá dos ideais franceses, a igualdade social, para que houvesse, acabar com os estamentos, né, sociais, e que eram praticamente inamovíveis, ou seja, uma classe não poderia ascender a outra. Mas, né, isso aí, existe muita desigualdade ainda no mundo, mas através dos ideais franceses procurou-se
se estabelecer aí uma igualdade social. Movimentos revolucionários inspirou movimentos de luta por direitos civis, tais como o feminismo, a abolição da escravatura e outras causas sociais importantes, mas que hoje existe essa questão muito centralizada aí no feminismo, que com isso veio o aborto, veio o direito de igualdade de homem e mulher, tudo com base na liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, essa disseminação do movimento LGBT, o feminismo, está enraizado nos ideais franceses também. O iluminismo, né, a revolução foi profundamente influenciada pelas ideias iluministas que promoviam a razão, a ciência e a secularização. Então, acabar com todo o respeito religioso, onde a ciência que devia ter a última palavra do que é certo e errado, e onde a razão humana, né, centrada no homem, é que daria a resposta para tudo. Então, jogando por terra completamente a questão religiosa ou Deus como ser supremo ou a maior autoridade, né? Então, é uma guerra contra a religião, contra Deus, teve início desde a Revolução Francesa. E com isso, houve a questão do Estado laico, né? A separação entre a Igreja e o Estado, e passou a ser um pilar importante em muitos países, promovendo a liberdade religiosa e a neutralidade do Estado em questão de fé. Então, o que podemos ver aí como um golpe, como a ferida mortal, foi a separação entre o Estado e a religião, né? A separação da Igreja e do Estado, onde o Estado é tido como Estado laico e a religião, então, cuida só da questão religiosa. Isso foi um golpe realmente terrível para a Igreja, que até hoje ainda não foi curada, né? Porque a profecia da cura da ferida mortal ainda não se cumpriu. Então, essa ferida ainda não foi curada. E ainda não houve uma união entre a Igreja e o Estado. Essa união ainda vai chegar. Então podemos ver que durante o período de Roma pagã, o Estado controlava a religião. Durante o período de Roma papal, a religião controlava o Estado. E durante a Revolução Francesa até os nossos dias, Estado e religião estão separados. E aí vem a pergunta: quem é o Rei do Sul nos tempos finais? Então, o Rei do Sul são os estados soberanos, estados modernos, porque a Revolução Francesa foi o poder estatal que deu o golpe no Rei do Norte, né? Foi o poder estatal, foi o Estado, né, unido ali. Então, começou a luta. Napoleão, né, como imperador da França, e querendo, e já estava dominando grande parte da Europa, então deu um golpe, então separando a Igreja do Estado. Então observe que foi o Estado que deu o golpe e se separou da religião, o próprio Estado. Então hoje esse Rei do Sul são os estados soberanos, hoje os estados modernos, os estados independentes, os estados que têm suas leis próprias e que separa a Igreja do Estado. Existe no Oriente Médio, existe o país ainda religiosos em que usa a religião para controlar o Estado, como os países muçulmanos, mas no geral, né, hoje há essa separação e que cada Estado então tem suas leis que regula essa separação. Então essa é a questão. O Rei do Sul é o Estado laico e muitas vezes estados ateus ou até mesmo ainda estados perseguidores, né, intolerantes ao Evangelho. Esses são os estados modernos hoje que representam todo esse Rei do Sul. Continuando o resto do texto, Daniel 11:40 nos diz: e o Rei do Norte arremeterá contra ele aí no caso é o Rei do Sul, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Vamos comparar o que nos diz esse texto aqui em Isaías 8:8, quando estava se referindo ao ataque dos sírios. E esse texto diz o seguinte: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, quando diz aí, passando por ele, passar, ou seja, é chegar até o pescoço. Então, há uma enchente, é uma inundação. Então, a inundação, quando chega ao ponto de cobrir o telhado, né, então, é porque passou, né, passou e muito. E aí, esse termo passando significa justamente submergir praticamente, né, sufocar.
E o texto nos diz aí, né, que entrará nas suas terras e as inundará e passará, ou seja, cobrir completamente, dominar, controlar. Então os assírios, aqui veja que o texto então nos fala que haverá um ataque com carros e cavaleiros. E isso aqui é um ataque por terra. E com muitos navios é um ataque por mar. Então o ataque por terra então é uma guerra institucional, onde haverá o ajuntamento dos reis do mundo para atacar o povo de Deus. Esse é um ataque por terra. Terra, no caso aqui, é o sentido de governo, no governo humano, onde haverá um ataque legal, né, criando leis, decretos, onde o ataque dos próprios estados, os estados criarão leis para perseguir, prender ou matar o povo de Deus. O outro ataque é o ataque por mar. Então antes, né, eu vejo que Apocalipse fala de 10 reis que se unirão. Esses 10 reis juntos, eles têm um só intento de entregar o poder e sua autoridade à besta, ou seja, o mundo será controlado por uma só pessoa, haverá um governo mundial, haverá uma autoridade universal em que os reis do mundo entregarão esse poder. Claro que não é simplesmente por querer, por capricho ou por bondade, mas é por causa da grande crise que abaterá o mundo, crise social, crise econômica, crise sanitária, crise climática. Então cada estado isolado não consegue resolver sozinho. Então só uma autoridade única mundial poderá estabelecer soluções ou apresentar meios que para poder o mundo inteiro então tomar uma medida em comum, conjunta. E isso é um grande ataque por terra, porque é quando parte das autoridades. E um ataque por mar, o que é mar? A própria Bíblia explica que o que é mar. Falou-me em Apocalipse 17:15, ó. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o mar, no sentido profético, é exatamente isso. São povos, multidões, nações e língua. Então, quando fala que haverá um ataque por mar, é um ataque unindo as pessoas. As pessoas se unindo para apoiar esse poder da besta, esse poder que é anticristo, esse poder que é contra Deus. Apocalipse 16 fala que da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses espíritos imundos fazem prodígios e vão ao encontro de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos falar mais adiante sobre essa batalha do Armagedon. Mas veja que o sentido é de unir todo mundo para batalhar contra Deus, contra o povo de Deus. Esse mundo estará unido. Esse mundo são as multidões, povos e nações. E em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 ainda está dito lá, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da volta de Jesus, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? É o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então essa figura não tem dúvida que é o anticristo. Mas esse anticristo quando ele aqui se torna justamente a autoridade universal, né, um governo mundial. Mas como ele chegará a esse ponto? Chegará a esse ponto por causa da apostasia. Ou seja, o próprio povo evangélico que se diz crente, eles apoiarão o anticristo, eles apoiarão essa autoridade, eles darão todo o apoio. Isso é apostasia, porque vai estar renunciando a Cristo, o governo de Cristo, para apoiar um governo humano. Isso foi o que Israel fez quando disse: queremos um rei que governe sobre nós. E Deus disse a Samuel, né, o povo não está rejeitando a ti, Samuel, mas a mim, para que eu não governe sobre ele. Eles preferiram um governo humano ao governo de Deus. E isso é apostasia. E é isso que a profecia diz que vai acontecer. Essa apostasia é o poder das águas, é o mar, é essa multidão que vai apoiar esse governo mundial e vai então
esse apoio vai fazer com que exija que haja leis contra aqueles que não quiserem apoiar esse governo mundial, não quiserem apoiar as medidas que serão as medidas contra todos os tipos de crise. E quando isso acontecer, então a ferida mortal da besta terá sido curada. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida, né, ela foi curada, porque o golpe de morte, como vimos acima, foi a separação da igreja do Estado, ou seja, como está hoje ainda, né? O Estado e a religião estão separados, mas em breve, muito em breve vai estar unido. Como isso acontecerá? Essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E isso acontecerá quando o poder papal for restaurado, porque a ferida foi tirar o controle da Igreja Católica sobre os reis do mundo, tirar o controle da Igreja sobre o Estado, ou seja, o controle religioso. E esse controle religioso será restaurado. E isso começa com um movimento popular. São as multidões, povos e línguas que vão apoiar esse poder. Claro que a princípio nós vimos que parte de uma apostasia, ou seja, os evangélicos crentes apoiando um governo humano. E quando for necessário que o Papa seja essa autoridade universal, eles não vão questionar, nem vão rejeitar, porque vai conduzir a esse governo humano diante da crise que o mundo vai estar. Então, quando isso acontecer, estará formada a imagem da besta. Observe o texto que nos diz aí do Grande Conflito, página 445. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Então observe que os protestantes, né, os evangélicos, os crentes se unirão para exigir que o Estado imponha leis que sejam favoráveis justamente à religião, como nós vimos hoje com essa questão aí ideológica de aborto, LGBT, né, esse conservadorismo está levando esses evangélicos a se unirem para estabelecer aí leis que favoreçam a esses dogmas dele. E isso eles se uniram então a um partido, a um poder político, e tudo isso nós encontramos no projeto 2025, um projeto americano, onde nesse projeto estão 900 páginas, estão ali cerca do que os evangélicos querem que o governo faça, exatamente isso. Então eles apoiaram o poder, né? Eles apoiaram o governante para ser eleito, e agora eles querem o retorno de que esse governante, ele então aprove o que eles querem, né, através desse projeto. E vejo que tudo começa, né, como a profecia diz, nos Estados Unidos, porque dos Estados Unidos vai se espalhar para o mundo. Os Estados Unidos adotam essas medidas, vão ter alguma prosperidade, sucesso, fora outros tipos de milagres que podem ocorrer, e claro que o mundo vai imitar, porque o mundo vai estar diante de uma grande crise. Essa crise que vai começar nos Estados Unidos, crise climática, social, econômica, e os Estados Unidos vai resolver com essas medidas religiosas, e aí o mundo vai estar também na mesma crise e vai seguir o exemplo. Ainda continuando sobre a imagem da besta, a fim de formar os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Aqui necessariamente não a Igreja Católica, mas o poder religioso em geral, né? Começando aí pelos evangélicos, mas os evangélicos vão mostrar o seu apoio ao poder católico, e eles estarão unidos. E nós vimos que isso está acontecendo, esse grande movimento ocorreu nos Estados Unidos, começou em 2016 com a eleição de Trump, houve uma pausa, né, e ele voltou ao poder para dar continuidade a essa agenda, porque entendo que a pausa foi necessária para também se espalhar pelo mundo, para que então quando ele voltasse o mundo já estava mais maduro, e como nós vimos, né, a Europa está caminhando para a direita, os países aí com novas eleições sempre caminhando para mais para ser do centro, né, à direita, mais conservador possível. Durante toda a campanha de Trump, a eleição foi travada mais como uma batalha cristã,
do que justamente como uma simples eleição. E nós vimos aí que os Estados Unidos é o país que está mais encaminhado para unir a religião com o Estado, unir a igreja de volta com o Estado. E isso fez parte de toda a campanha dele. E, como disse aqui, numa reportagem do jornal The Washington Post. Se Trump recuperar a presidência em novembro, diz os conservadores cristãos, isso representaria uma oportunidade histórica para colocar sua interpretação de cristianismo no centro da política governamental, ou seja, fazer do governo um governo que tome medidas que beneficiem o poder evangélico, né, o poder religioso. E observe ainda nessa reportagem um texto que é dito lá pelo próprio Trump, que diz o seguinte: Trump, também disse aos evangélicos, isso num comício, né, que eles, né, os evangélicos, os permitiria exercer. Ele também disse aos evangélicos que os permitiria exercer um poder em um nível que você nunca usou antes. Ou seja, ele vai dar poder aos evangélicos, que o apoiaram, que o elegeram, que a despeito dos processos, das difamações, de tudo que disse contra ele, nada mudou o apoio, né? Pelo contrário, né? Aí que eles apoiavam mais ainda, né? Nada fez com que mudasse a opinião desses cristãos conservadores, e cristão não, esses crentes, né, evangélicos. O cristão, ele segue Jesus, não segue um poder humano. E ainda Trump disse: temos que trazer de volta a nossa religião, temos que trazer de volta o cristianismo neste país. E essa foi a meta de Trump, né, tornar os Estados Unidos uma nação cristã de novo, né, restaurar ou trazer de volta a religião para o centro do poder. E não há dúvida, né, de que existe essa expectativa desse cumprimento profético aí nesse segundo governo de Trump. Ainda relacionando Daniel 11 com Apocalipse 17, diz que a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mais aparecerá. Então observe que nesse texto diz que os que habitam sobre a terra, né, ou seja, todos os habitantes da terra, exceto os que foram escritos no livro da vida, todos eles admirarão. Admirarão é no sentido de adorar mesmo, vão adorar a besta. E isso, claro, Apocalipse 13 já deixa bem claro, né, que quando a besta for restaurado o poder, né, de um governo universal e uma união entre a igreja e o Estado, então o mundo inteiro vai apoiar, vai adorar, vai se colocar ao lado da besta, e aí haverá essa união, e então estará formada a imagem da besta, porque essa imagem é justamente esse ajuntamento, nessa união aí dos evangélicos, isso a nível mundial, em torno da direita, ou extrema-direita, e aí vão querer exigir leis e para perseguir qualquer um que seja dissidente, que não queira apoiar as medidas que eles entenderão serem para o bem da humanidade. Então, com isso, em Daniel 11, nós podemos entender que ocorrerá a cura da ferida mortal da besta, ocorrerá a união da igreja com o Estado, também para isso vai haver a grande apostasia, e com a apostasia aparecerá o anticristo, e esse anticristo é um governo mundial, é uma autoridade universal. E quando isso acontecer, então a besta estará ressuscitada, ela foi curada de sua ferida mortal, e ela então ressurgirá para ser o oitavo rei, como diz Apocalipse 17, né? Porque ela é um dos 7, ou seja, é um dos que já governou e vai voltar a governar de novo. O oitavo rei é um dos 7. Então, continuando agora o resto do texto, agora em Daniel 11:41, que diz que entrará também na terra gloriosa. Quem entrará? Ele, né? Ainda está se referindo ao ele, que é o rei do norte. Veja que durante todo o versículo anterior, praticamente, vamos dizer assim, o rei do sul foi submetido ao rei do norte. O ataque do rei do sul contra o norte, e agora o rei do norte, então, ele conseguiu avançar, ele conseguiu submergir o rei do sul. E quando isso acontece, ou seja, né, esse ataque, essa vitória do rei do norte contra o rei do sul, então é quando vai começar
quebrar, né, a pôr por terra todos os ideais franceses, aonde o poder hoje conservador está indo justamente contra todos esses ideais franceses de igualdade, de aborto, de LGBT, de feminismo. O conservadorismo, né, do Rei do Norte faz com que haja justamente procure anular, procure desfazer todos esses ideais franceses, que é justamente que é o Rei do Sul, né, que é hoje defendido e mantido pelos estados laicos. E o texto então continua: ele entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E vamos entender primeiro o que é a terra gloriosa, que nos fala aí. Em outros textos de Daniel diz lá, né? De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Então esses textos de terra gloriosa, lembrando que o anjo, ao falar com Daniel, estava falando com Daniel no tempo dele, de Daniel. E quando falou o termo terra gloriosa, Daniel sabia qual era a terra gloriosa. Daniel estava na Babilônia e ele sabia que não era a Babilônia a terra gloriosa, e sim Jerusalém. E ele entendeu que o ataque seria contra Jerusalém, que era a cidade do povo de Deus. Mas, ultimamente, a terra gloriosa não pode ser aplicada a Jerusalém. O povo de Deus não está restrito aos judeus nem em Jerusalém, está no mundo inteiro. O povo de Deus, como a própria Bíblia diz, é todo aquele que aceita Jesus como Salvador, se torna filho de Abraão, se torna do povo de Deus. Logo, a terra gloriosa é o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Então, o ataque contra a terra gloriosa é o ataque contra o povo de Deus. E que ataque será esse? Que ataque será esse? Quando vimos que no período da Idade Média o ataque foi a perseguição, foi a Inquisição, foi a fogueira, foi querer extinguir o povo de Deus. Mas agora o ataque não será esse. O ataque será o decreto dominical. O que é o decreto dominical? É obrigar o mundo inteiro a santificar o domingo. O domingo vai ser colocado como um verdadeiro lockdown, ou seja, fecha tudo. Fecha tudo. É por isso que já falei em outros vídeos, né, duas coisas importantes. A questão da escala de trabalho, porque se o domingo vai fechar tudo, vai praticamente, digamos, abrir só as igrejas, né? Mas todo o Bom Preço, cinema, estádio de futebol, né, tudo fechado. Então, as pessoas precisam de um dia para fazer as suas coisas. E esse dia será o sábado. No sábado, pode ser sexta e sábado, 2 dias na semana, mas na maioria será um dia, então vai ser o sábado. Para que as pessoas que ao trabalhar de segunda a sexta vai ter o sábado completamente livre para fazer as compras, para tudo, e no domingo fecha tudo, como um lockdown. Porque esse lockdown, também expliquei em outro vídeo sobre Profecia 2025, em que diante de uma crise que vai se abater primeiramente sobre os Estados Unidos, e juntamente, como disse lá, haverá um novo vírus, ocasionando aí um lockdown entre 20 e 30 dias no máximo, não vai ser mais como da primeira vez, né? Então eles não vão estender um lockdown vários meses ou ano, né? Então a preferência vão ser adotar um domingo como lockdown, né? E entenda aí que isso, após um lockdown entre 20 a no máximo 30 dias, eles vão então adotar somente que o domingo fique como lockdown. E vejam que isso, no caso, quando houve, né, o primeiro lockdown da primeira crise climática, até as igrejas foram fechadas. E imagine que durante esse lockdown, né, não sei se justamente as igrejas continuar fechadas, e aí vai ser um ataque direto à religião. E no caso aí, vamos ver que quem guarda o sábado vai ficar numa situação, né, difícil, porque o decreto vai obrigar, né, a um lockdown geral, mas a princípio o decreto, vamos ver mais adiante, que não vai abranger só a questão civil, né, só a questão climática, vai envolver mais coisas, mas eu vou citar mais adiante. Então Apocalipse 13 fala sobre esse decreto dominical, quando diz que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorasse a besta. Então, a princípio, haverá esse poder perseguidor, e chegando, né, a uma questão de haver um decreto de morte para aqueles que insistissem em desobedecer.
porque haverá as medidas, né, para combater a crise, e no final, diante da crise que não vai melhorar, se chegar justamente a querer fazer morrer, porque a crise ainda não vai melhorar, né? Mas diz aí que a todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então o mundo ele vai ser estruturado de maneira que as pessoas vão ser controladas, né? Controladas nas finanças, para que só possa comprar ou vender quem aceitar a marca da besta, ou seja, a santificação do domingo, o decreto dominical. Quem se recusar não vai ter seus bens bloqueados, seus valores, conta bancária. De alguma maneira o Estado está tendo esse controle com documento único, com moedas digitais. Tudo isso facilita o controle do Estado para bloquear, né, os ativos de qualquer um que se recuse a obedecer a marca da besta, que se recuse a obedecer a imagem da besta, com as leis que virão, com os decretos que ocorrerão, mas tudo isso lembrando que é em meio a uma grande crise moral, social, política, econômica, sanitária, climática. O mundo vai estar aí numa terrível crise. São medidas que se usarão para conter essa crise e vão acusar aqueles rebeldes, né, ou seja, o povo de Deus que não quer guardar o domingo, como culpado de não haver uma melhora significativa como eles esperam. Diz ainda o texto do Espírito de Profecia: quando a nossa nação, que são os Estados Unidos da América, renunciar aos princípios de seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Ou seja, né, entendendo que não diretamente os evangélicos vão estar apoiando o Papa, né? Há muitos que não querem isso, digamos, diretamente, mas indiretamente sim, porque o domingo é um dia do Papa, o domingo é uma autoridade da igreja. Então, se está fazendo a vontade da igreja, ela está calma, ela está tranquila, né? Ela está ótima, ela não vai questionar nada, porque ele está fazendo justamente o que ele quer. Porque quando for na hora de eles agora, de o Papa ser apontado como autoridade mundial, né, a autoridade universal, um governo mundial, então é a pessoa certa, porque ele tem, né, todo o aparato de quem pode resolver a crise que vai se abater no mundo. Então ele vai ter todo o apoio dos governos mundiais e que também do povo em geral. Isso inclui todo o povo religioso que vai apoiar o Papa. E continuando, nós podemos ver que esse avanço sobre a Terra Gloriosa com o decreto dominical vai provocar, né, dentro da igreja o que nós chamamos de sacudidura. O resto do texto, né, com a continuação do texto aqui que nós vimos, e entrará também na Terra Gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias de Amon. Então muitos sucumbirão. Aí está falando do povo de Deus, porque ele vai entrar na Terra Gloriosa, ou seja, vai entrar dentro do povo de Deus, dentro dos fiéis. Esse decreto vai abranger todo o mundo em geral, e inclusive inclui todos os cristãos, todas as religiões. E quando diz que muitos sucumbirão, é porque haverá justamente a apostasia, muitos vão sair, haverá aí a sacudidura, muitos não suportarão diante da perseguição, diante das ameaças ou das recompensas ou dos favores legais. Muitos vão sucumbir, e somente os fiéis, somente o povo de Deus vai permanecer. Vai haver aí a separação do joio e do trigo. Esse período vai ocorrer isso, vai haver muitos entrando no seio do povo de Deus e muitos saindo. É quando ouvirão a voz de Jesus e haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus vai chamar quem é dele, e o clamor, né, sai de Babilônia. O povo de Deus que é fiel, que está em Babilônia, que estava guardando o domingo, pensando que era o dia do Senhor, porque foram ensinados errado, mas como descobrir que não é o dia do Senhor sábado, eles ouvirão a voz, ouvirão o chamado e virão fazer parte do povo de Deus, daqueles que guardam os seus mandamentos, não mandamentos de homem, mas o verdadeiro mandamento de Deus. E essa sacudidura vai fazer com que também muitos que hoje não são fiéis a Deus
então vão sair também do meio do povo de Deus, porque não estão dispostos a se sacrificar por Jesus, mesmo entregar mesmo assim a sua vida por Jesus, não estão dispostos, então sairão. Mas o seu povo, continuando o texto bíblico, diz: mas do seu poder escaparão Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. Olha, Edom, Moabe e Amon, todos eles se tratam de parentes de Abraão, desde Abraão. Edom era o outro nome de Esaú, que foi irmão de Jacó. Portanto, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. E Moabe e Amon foram os filhos de Ló, né? Moabe foi o filho de Ló com sua filha mais velha e Amon o filho de Ló com a sua filha mais nova. Moabe e Amon então ele era sobrinho de Ló, filho de Arã, que morreu, e Abraão então ficou tomando conta, digamos assim, do seu sobrinho, como adotando, né, do lugar, já que seu irmão era morto. Então era como quase que um filho para Abraão. Então Edom, Moabe e Amon, nós vimos que eles se tratam de parentes, são os parentes de Israel, mas que, mesmo sendo parentes, eles se tornaram inimigos. Ao longo da história, Edom, Moabe e Amon sempre foram inimigos de Israel, sempre combateram contra Israel. Sempre que tinha chance, estava combatendo contra Israel. Também nós podemos ver que Abraão ele é considerado o fundador das 3 maiores religiões cristãs monoteístas, né? As 3 maiores religiões monoteístas hoje do mundo, que tem Deus, né, como único Deus, que é o judaísmo, temos o cristianismo e o islamismo, que adora Deus como Alá, o único Deus. Então, podemos aí entender que esses poderes escaparão do ataque do rei do norte. Mas como assim escaparão? Escaparão porque quando chegar a questão do decreto dominical, nós entendemos que os ímpios, né, na verdade os ímpios, eles já estarão, já chegaram ao patamar de recusar Deus, eles estarão já, vejamos aí, decidido do que eles não querem servir a Deus. Porque, exemplo, né, vejam durante o dilúvio, a porta da arca estava aberta ali continuamente, todos os dias, 24 horas por dia, para que todos que quisessem entrar, entrassem. E havia o chamado de Noé pregando ao longo de vários anos para que o povo entrasse, e a arca estava ali, da porta aberta. Quando Deus fechou a porta, ninguém queria entrar. Já havia muito tempo antes que ninguém queria entrar, mas embora a porta estivesse aberta. Então, quando Deus fechou a porta, ninguém fez questão de entrar, ninguém bateu na porta, ninguém mais quis entrar. Todos já tinham tomado suas decisões. Assim, quando a porta da graça for fechada, quando Jesus fechar a porta da graça, não quer dizer que vai ficar ninguém de fora e ainda queria entrar. Quando a porta da graça for fechada, os ímpios já têm tomado sua decisão, não há mais chance, eles não querem mais saber de Deus. Logo, Edom, Moabe e Amon, que eram parentes de Israel, ou seja, são pessoas crentes ou religiosas, de religiões que já conhecem a Deus, mas que pensava que estava do lado de Deus, ou fazendo favor a Deus, até mesmo ao perseguir os cristãos como Paulo, né? Mas descobre, diante desse movimento mundial, de qual é o lugar do verdadeiro Deus, né? Qual é o lugar dos verdadeiros adoradores. Então eles vão atender o chamado, porque o próprio Deus diz, né? Saí de Babilônia, sai dela, povo meu. Então Deus tem povo em outras religiões, em outras igrejas, em outras denominações. E essa é a mensagem de que muitos escaparão, né? E eles vão sair e vão ouvir o chamado de Deus. Como o próprio Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. O texto de Daniel 11:42 onde diz que estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Ou seja, o decreto dominical ele não só vai ser um decreto religioso, aliás civil, né? A princípio um decreto civil, como falei, um lockdown, né? Uma obrigação civil para que todos cumpram, mas também vai passar também a ser uma obrigação religiosa. Quando diz que a terra do Egito não escapará, o Egito aqui ele representa o rei do sul, mas o rei do sul no sentido religioso. Quando Faraó foi dito, né? Faraó, deixa meu povo ir. Ele, quem é Deus para eu deixar o seu povo ir? Não deixarei, não sei quem é esse Deus. Então, no sentido de que as religiões, mesmo as religiões que agnósticas ou as religiões, o povo ateu,
seja quem for, todos se unirão, todos se submeterão ao Rei do Norte, todos se submeterão ao mesmo governo mundial, não só estados e nações, mas também todas as religiões, elas vão se submeter, porque a crise vai abranger todo mundo indistintamente, a crise é geral. E aí, quem tem suas diferenças religiosas, ideológicas, vão se submeter, vão aceitar, vai abranger a todos. Então, seja por questão civil ou religiosa, mas o domínio do Rei do Norte será universal, será geral e será total. Menos sobre aqueles que vão se recusar, porque ele é o povo, faz parte do povo de Deus, os obedientes, os que estão selados, os que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Eles não vão se submeter a esse decreto mundial, eles vão preferir ir para a fornalha, se for o caso, mas não vão se submeter, não vão se ajoelhar, não vão aceitar. E isso vai causar fúria, né, dessa população, desse poder conservador, vai causar fúria contra o povo de Deus. E essa fúria nos diz aí que esse povo, nações, multidões e línguas, né, adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta, e também adoraram a besta. A besta virá como um Messias, um Salvador do mundo, é aquele que vai tirar o mundo da crise. E o mundo inteiro vão adorar, diz aí, todos que habitam sobre a terra, todos que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, dando a sua vida para salvar todo aquele que nele crê. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, né? A segunda besta, no caso o poder civil, o poder estatal, faz com que o mundo se dobre diante do poder religioso, da grande autoridade universal, para que aceite e se submeta às determinações sob pena de enfrentar aí a fúria do Estado, a princípio com medidas severas, mas vai chegar até mesmo ao decreto de morte. Em Apocalipse 17 diz que aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, e que era e que não é, mas aparecerá, ou seja, vão adorar mesmo, vão se submeter ao poder estatal. Isso é a profecia que nos diz. E aí nós vamos ver que o cumprimento virá preciso. Versículo 43, Daniel 11. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Ou seja, o que o Egito tinha de mais precioso? Seu ouro e prata, consistia em quê? Então, o Egito era uma nação idólatra com vários reis, eles viviam praticamente para os deuses, eles viviam para a morte, porque a crença deles na morte era muito forte, para agradar aos deuses. Então, quando diz que apoderar-se-á dos tesouros de prata e ouro do Egito, o Egito é considerado a nação que era ateia, né? Um país ateu que recusou se dobrar diante de Deus e aceitar o Deus. Então, isso quer dizer que ao Egito, né, ao eles levar as coisas preciosas do Egito, é fazer com que sejam ateus, seja qualquer tipo de ideologia moderna hoje progressista, vão se submeter, vão ter que aceitar. Não vai haver essa luta agora para manter essa igualdade, fraternidade, porque essas diferenças é que tem levado a essas divisões e não tem trazido solução. Então, fazer com que se abra mão dessas ideologias, dessas brigas políticas, ideológicas, para que todos se submetam a um só governo mundial. Então, vencer, né, justamente vencer o Rei do Sul. O Rei do Sul vai completamente se submeter ao Rei do Norte, ou seja, vai aceitar suas imposições. Eles vão se unir, vão estarem juntos, então aí o mundo inteiro vai estar sob o domínio de uma única autoridade. Isso está bem claro no texto. E eles vão entregar, né, seus tesouros por quanto tempo eles têm lutado por isso, para manter esses tesouros ideológicos, mas vão aceitar, vão se submeter e vão entregar todas essas conquistas aí ideológicas e a batalha pela mente, né? Então eles vão submeter a sua mente, a sua consciência ao governo mundial, e todos irão obedecer e adorar a esse governo.
E nos diz ainda, os líbios e os etíopes o seguirão. Ou seja, né, também aí mostra que países ou sem religião, países opressores, os líbios hoje é considerado um país 90% muçulmano, enquanto os etíopes, eles, a maioria são cristãos, os cristãos ortodoxos. Então, mostrando aí mais uma vez que não só o Egito, que significa aí os estados laicos, ou as nações sem Deus, sem religião, ou até mesmo ateísta, ou intolerante ou perseguidora do povo de Deus, vai se submeter, como também os países religiosos, sejam muçulmano, budista, confucionista, todos vão se submeter. Todos os países religiosos também se submeterão ao controle, né, ao governo mundial, ao Rei do Norte, ao poder que estará unido da igreja com o Estado. Então todos vão se submeter, todos vão aceitar essa autoridade universal. Então, diante disso, só restará um pequeno povo ainda aqui na terra, o povo de Deus, que se manterá aqui fiel a Deus, fiel aos seus mandamentos, fiéis em não aceitar o domingo como dia do Senhor, mas se manter fiel na guarda do sábado. E o texto, né, ainda o penúltimo texto de Daniel 11 nos diz o seguinte: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos. Então, essa primeira parte, né, o que são esses rumores do Oriente e do Norte? O Oriente é de onde vem, Jesus vem. Ele diz que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Norte é o verdadeiro lugar de Deus, né, onde o Rei do Norte tem almejado subir, né? Eu subirei acima das estrelas do Norte e exaltarei o meu trono. O Norte é o lugar de Deus, é o lugar de cima, né, o mais alto. Então, o Oriente e Norte se refere primariamente ao povo de Deus, ao lugar de Deus, né, que o anticristo, que os poderes blasfêmicos têm lutado para conseguir querer ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Mas o Oriente e o Norte é o lugar do povo de Deus. E o que é isso? Esses rumores? Justamente nesse período, né, de crise, mas o povo de Deus vai estar agora recebendo a chuva serôdia para dar o último aviso ao mundo. Deus vai enviar o Espírito Santo para a completa transformação, e isso vai causar um selamento no meio do povo de Deus, ou seja, como já no meio que está havendo a sacudidura também nesse período, né, que nós vimos. Então isso vai fazer com que os que ficam sejam selados, né? Vai justamente a apostasia, né? Durante esse período de sacudidura e apostasia, muitos vão sair e outros que estão lá fora vão entrar. E aí o povo está sendo selado, ou seja, está sendo já marcado como povo de Deus, e ninguém mais vai se desviar, não vai precisar mais se desviar, porque já estão tomando as suas decisões finais. Assim como os ímpios estão selando para a destruição, não vão mais querer voltar atrás, o povo de Deus também, com o selamento, ou seja, confirmado pelo Espírito Santo, não vão mais voltar atrás, porque estão dispostos a morrer por Jesus. E com isso há um grande reavivamento no meio da igreja, o verdadeiro reavivamento. Haverá o falso, claro, que o diabo vai imitar, até com sinais e milagres, mas o verdadeiro reavivamento do povo de Deus ocorrerá, e isso vai fazer com que esse reavivamento leve o povo a fazer o alto clamor, que é a última mensagem de Deus ao mundo. Esse último clamor vai fazer com que Deus ainda dê a última mensagem, né, para que não dê, digamos assim, Deus não seja acusado de injustiça. O povo de Deus ainda, meio que os ímpios estejam praticamente recusando o Evangelho, e quando ouvir a verdade vão perseguir, tapar os ouvidos e perseguir, mas Deus dará a última mensagem para mostrar o quanto Deus quer salvar, e com isso vai culminar no final com a volta de Jesus. Esses são os rumores que vão abalar o Rei do Norte, e ele então vai ficar furioso e vai partir com tudo para cima. Para fazer o quê, né? Ele plantará as tendas do seu palácio entre o mar e a gloriosa montanha sagrada. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Ou seja, vai se colocar entre o mar e a terra, né? entre o mar e a terra. E isso a gente viu que já aconteceu antes, em Apocalipse 12. Mas quando diz que ele armará as tendas do seu palácio entre o mar e o mar glorioso, ainda aqui no final do verso 44, diz que ele sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos.
nesse período, ele vai fazer com que os reis do mundo, né, decrete leis, né, para perseguir esse povo, para impedir essa pregação, para bloquear esse avanço. E isso vai gerar, né, ainda uma angústia, uma perseguição. Não vai ser 3 anos e meio de perseguição, como muitos pensam, e que o povo vai ser perseguido. Isso não será assim, mas que a mensagem precisa ser avançada, a última mensagem precisa ser dada, o alto clamor. Não haverá barreiras. Vai haver prisões, né? Muitos vão ser presos. Algumas mortes que houver de mártir, mas vai ser isoladas. Deus não vai entregar o seu povo de novo para a morte, como houve já durante 1260 anos. Não precisa mais de novo. Mas que vai haver que o povo de Deus não vai desanimar nem desistir. E ele então, nessa grande batalha, ele vai plantar, diz aí, ele vai plantar as suas tendas entre o mar grande e o Monte Santo, ou seja, na areia do mar, né? Como diz um texto lá em Apocalipse, que o dragão se colocou na areia da praia, que na areia da praia ele estava entre o mar e a terra, e procurou ali chamar a besta do mar e a besta da terra, se juntaram, fizeram a trindade para combater o povo de Deus. Ele pensa que vai conseguir, do mesmo jeito, vai conseguir vencer de novo, vai começar tudo de novo, mas vai ser um engano. Sabe por quê? Mas vamos entender o que é armar as tendas palacianas. A expressão armar as suas tendas palacianas é uma metáfora que sugere estabelecer um acampamento ou base com grandiosidade ou opulência, como se fosse um palácio. Por exemplo, em um contexto militar ou histórico, poderia referir-se a um líder que estabelece seu quartel-general em um local estratégico com todo o esplendor e organização dignos de uma corte ou palácio. Então, ou seja, ele vai convocar o mundo inteiro nessa batalha. É o que nós chamamos de Batalha do Armagedon. É a última batalha entre o bem e o mal, é a última batalha do povo de Deus contra o povo dos homens, né? Ou seja, o povo do maligno. Essa batalha vai ser em 2 frentes. A batalha do Armagedon vai ser em 2 frentes. A primeira frente nos diz aí que haverá na 6ª praga 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que vão a todos os reis do mundo para convencê-los a se unir para lutar contra o povo de Deus, para impedir esse avanço da pregação do Evangelho. Então eles farão isso com milagres, com sinais, com maravilhas, para unir o povo, né, dando uma falsa paz, uma falsa melhora diante da crise, e aí levar o povo a também dizer que só não tem melhorado mais por causa desse povo rebelde que se recusa a se submeter ao poder do Estado, né, às leis que é para trazer solução para o povo. Essa é uma das frentes, através do engano, da mentira, e vai levar a agir contra o povo de Deus. E a outra frente nos diz aí que Satanás personificará Cristo. E veja, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Ou seja, nessas frentes ele usará os reis do mundo através do engano para unir, mas com isso ele próprio estará fazendo essa união agora também religiosa. Veja, ele vai reunir o poder civil, os poderes estatais em torno dele, mas também vai reunir todas as religiões também em torno dele. Ao ele personificar a Cristo, ele vai fazer com que o mundo inteiro o adore e faça o que ele quer. E com isso ele convence o mundo inteiro a estabelecer um decreto de morte contra o povo de Deus, onde muitos estarão agora presos e outros estarão foragidos nas montanhas, porque aí já então terá fechado a porta da graça. O decreto de morte só virá após o fechamento da porta da graça. Até lá Deus não vai permitir que o seu povo seja tocado de uma maneira assim geral para impedir o avanço do Evangelho. Haverá muitos milagres verdadeiros que Deus também fará durante o reavivamento. Mas mesmo assim, veja que os ímpios não se convencerão, pelo contrário, vão querer matar o povo de Deus, mesmo apesar das demonstrações dos milagres, do poder que Deus fará no meio, ainda nesse mundo, para mostrar o quanto Deus ainda ama e pode salvar. A porta da graça ainda não fechou, mas quando fechar, a fúria virá geral dos ímpios contra o povo de Deus para querer extinguir o povo de Deus da terra. Então, o mundo está agitado pelo espírito de guerra.
a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo, porque justamente só falta essa parte final, né, de Daniel 11, 40 e 45. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Logo nós estamos nos encaminhando para esse final de Daniel. E contudo virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então a sexta praga, que é a do Armagedon, que é a última batalha entre o povo de Deus, eles se preparam para extinguir o povo de Deus, né? A primeira batalha é ideológica, tentando convencer para regimentar o mundo do seu lado, e a ponto de ele próprio se personificar em Cristo. Então, na sétima praga, quando ele agora parte para distinguir o povo de Deus, para realmente agora cumprir um decreto de morte, para extinguir o povo de Deus da terra, vão ao encontro do povo de Deus aonde esteja, ou nas prisões, ou nas cavernas, na montanha, nos lugares mais isolados. Então, a sétima praga diz que Deus fará com que a terra seja abalada, que cairá pedras do céu, possivelmente granizo de 35 quilos cada pedra sobre os ímpios, e eles não vão conseguir pegar o povo de Deus, alcançar. E isso já é a preparação para o que virá logo em seguida, né? Porque o mundo já vai estar abalado, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E é quando se cumpre então que virá o fim e não haverá quem o socorra. Quem é que vai conseguir lutar contra o poder de Deus do alto? Os poderes da natureza que estarão sendo abalados. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e o céu recolherá como um pergaminho diante da gloriosa vinda de Jesus, com poder e muita glória. Então a profecia está aí se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos ser vigilantes, estejamos sempre prontos e preparados para responder ao chamado de Deus a todo momento, a todo instante. A nossa vida esteja santa para cumprir a vontade de Deus. No próximo estudo nós vamos concluir Daniel com o capítulo 12 e vamos então dar continuidade, né? As profecias, que é Daniel 10, 11 e 12, é uma profecia só, e vamos ver essa culminação da profecia aqui no capítulo 12. E que Deus abençoe a todos, e vamos continuar firme, porque o nosso Deus está vindo, e Ele está vindo para nos buscar e nos levar para o céu, para que onde Ele está nós estejamos junto com Ele. Deus seja louvado.